Olá, boa tarde, mais uma vez, meus queridos alunos, né? Que estão melhorando em redação, eu estou percebendo, já estamos tendo significativos avanços, né? É assim mesmo, a gente vai começando, melhorando, até a gente chegar à nota que quer, né? Então, nós estamos hoje na nossa 7ª aula, já estudamos bastante acerca da parte estrutural do texto dissertativo argumentativo, não é? Estudamos também já bastante a primeira competência, mas é uma competência que ainda precisamos demandar mais tempo para estudo, estamos perdendo pontos nessa primeira competência, não é? E daqui para frente nós vamos fazer assim, fazendo os ajustes na estrutura, certo? Nas 5 competências, mas também discutindo temas, né? Trazendo uma aula onde nós possamos adquirir mais conhecimento de mundo, né? Vamos fazer isso também, ok? Falando das nossas redações, trazendo um pouco aí sobre o tema que eu acabei de corrigir, né? A redação da noite, do sábado, corrigi sobre liberdade de expressão, foram os últimos temas, né, que eu corrigi, e sobre a democratização ao ensino superior no Brasil, né? Em relação ao ensino superior no Brasil, muitos alunos diziam ali na introdução, naquele tipo de introdução que é uma sequência, né, você elenca 2 causas, muitos alunos disseram assim, que o problema advém da negligência do governo e da evasão escolar. Então, eu queria corrigir com vocês essa questão, porque a negligência do governo e a evasão escolar são 2 questões bem próximas, né? Aliás, a evasão escolar, ela se dá também devido à negligência do governo em ofertar uma educação que, de fato, venha atrair, né, todo o público interessado, certo? Então, às vezes o aluno também dizia assim, negligência do governo associado à má qualidade da educação básica, ou do ensino fundamental e médio, né? Ensino fundamental e médio é educação básica. Às vezes o aluno dizia ensino fundamental e básico. Não. O ensino básico, ele corresponde a toda a educação até o término do ensino médio, né? Então, também é uma semântica muito aproximada, né? Negligência governamental, certo? E a péssima qualidade da oferta educacional. Então, isso também é negligência governamental, certo? Então, o que o aluno poderia dizer numa situação dessa? Ele poderia dizer que o problema está associado à negligência do governo. No que se refere a péssima qualidade da oferta da educação no ensino fundamental, né? E também aos inúmeros casos de evasão e abandono escolar, né? Você poderia pegar 2 questões que são do governo e dizer que essas 2 questões fazem parte da negligência do governo, correto? Então, é uma coisa que nós vamos pensar quando formos fazer os nossos textos aqui para frente, né? A gente pensar em não colocar 2 questões que se aproximam muito na introdução, para que nós não corramos o risco de fazermos o movimento giratório, né? O movimento circular dentro do parágrafo de desenvolvimento, nós estamos falando aí sobre a mesma situação, ok? Então, outro ponto também que nós vamos considerar é a questão dos períodos, né, dentro dos parágrafos. Não esqueçam de que a introdução tem no mínimo 3 períodos. Eu tenho um aluno que não está separando a apresentação do problema, certo, da sua tese, né? Está ficando um período mais longo. E também no desenvolvimento. Eu ainda tive alunos nesses 2 últimos textos que ainda escreveram um parágrafo de desenvolvimento com apenas um período. Nós sabemos que isso vai deixar a sintaxe do seu texto regular, né? O corretor vai identificar aí
que você não consegue fazer uma estruturação de um parágrafo em vários períodos, né, utilizando-se da sintaxe para que esses períodos possam ficar articulados. É dessa forma que a pessoa que está corrigindo o seu texto vai agir, ok? Então vamos ter cuidado com essa questão. Outra questão que nós vamos ter cuidado também é com as citações. Vamos observar bem as teorias. O que quer dizer, né, a teoria de determinado filósofo? Será que essa teoria desse filósofo se encaixa realmente no tema que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, muitos dos alunos gostam de usar o Emile Durkheim, né? Quando diz que a sociedade é como um organismo vivo e que ela precisa estar em harmonia, né? Para que se possa ter também um meio social equilibrado, harmonioso, certo? Então vejam que aí é uma teoria que leva muito para as questões atitudinais da sociedade, né? As questões das responsabilidades da própria sociedade, né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo agora, do novo coronavírus, né? É preciso que essa teoria ela se encaixe bem nessa questão, porque a sociedade ela vai estar aí agindo, pensando coletivamente, né? Essa teoria do Durkheim, ela puxa para uma discussão em que a sociedade ela precisa pensar coletivamente e não apenas nela. Então, o tema como ensino superior no Brasil, por exemplo, eu usaria outra contextualização, ao invés de usar essa de Emile Durkheim, né? Porque na interpretação em si fica muito difícil de articular, certo? Uma ação que é do governo, né? Em uma questão de responsabilidade social. Então, vamos pensar nisso. Emile Durkheim, quando traz essa frase, ele quer trazer a ideia de uma sociedade com espírito coletivista, né? E não com espírito individualista. Uma sociedade que seja cidadã, uma sociedade que saiba realmente agir, né? Para que o seu fazer, juntando ao fazer do outro, possa trazer harmonia dentro desse corpo social, ok? Então, são as observações que tenho a fazer por enquanto. Hoje, nós vamos dar uma estudada aqui, nesse slide que fala sobre o nosso primeiro tema de maio, certo? Deixa-me colocar aqui no início. Pronto, nosso primeiro tema de maio, ok? Ótimo. Só um instante, por favor. Muito bem, meus queridos. Então, continuando, né? Vamos aí estar, nesse caso hoje, ampliando o nosso repertório. Lembram que a semana passada nós falamos sobre direitos humanos, cidadania, Estado, né? Então eu trouxe aqui o slide para vocês, já com algumas considerações aqui, que vocês podem perfeitamente, né, fazerem uso dessas expressões, certo? Façam uma lida, porque os temas discutidos, eles vão estar totalmente relacionados a esses pontos. Por exemplo, essa semana vocês vão estudar acerca dos impactos na sociedade devido à não conclusão de obras públicas, não é? Então, isso é uma questão de Estado, isso é uma questão de cidadania, isso envolve direitos humanos. Então, sabendo disso, assim, com muita clareza, isso vai ajudar muito a vocês em um debate maduro, em um debate expressivo, não é, acerca do tema. Por quê? Porque o Estado, ele tem a responsabilidade de desenvolver políticas públicas capazes de atender às demandas apresentadas historicamente pelos grupos sociais, né? Uma vez que esse Estado,
ele não dá conta, através dos seus representantes, que foram eleitos pelo povo, né? Através de toda a sua estruturação, no judiciário, no executivo, no legislativo, ele não dá conta de concluir as obras públicas que são deveriam ser destinadas para o bem-estar da sociedade, né? Uma vez que o Estado não dá conta dessa conclusão, então isso está impactando negativamente em todos os direitos que o cidadão tem, né, perante a sociedade. Então não tem como nós não trazermos essa responsabilidade do Estado, né? E para isso nós temos que saber exatamente qual deve ser a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o Estado que está utilizando o dinheiro público, ele está usando o direito do trabalhador, né? O dinheiro do trabalhador. Ele está usando um dinheiro que era para ser revertido em bens, para que a sociedade pudesse usufruir da sua cidadania, né? Porque o que é a cidadania? É o exercício pleno, certo? Dos direitos humanos, né? Quando no exercício pleno da cidadania que são dados ao ser humano as condições que ele precisa para viver em sociedade, diz aqui o texto, né? Então, quando o nosso dinheiro ele é usado de uma forma antiética, de uma forma irresponsável, né? Nós não estamos aí com os nossos direitos enquanto cidadãos respeitados. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter abalos na nossa vida social, certo? Não só na nossa vida social, como também na economia do país. Os impactos gerados por essas construções inacabadas, eles são gigantescos, né? Eles ferem os direitos humanos, uma vez que eles tiram das pessoas a possibilidade de uma vida melhor, né? Eles ferem aí o direito da cidadania, né? Porque ser cidadão é cumprir com os seus deveres, mas é também usufruir, né, dos seus direitos e, consequentemente, né, a sociedade aí, ela fica prejudicada nos seus direitos civis, nos seus direitos sociais, nos seus direitos políticos, ok? Então, vamos nos apropriar dos direitos humanos, de cidadania, de Estado, para falarmos desse tema, que é o primeiro tema de março, né? Mas o que é o Estado? Ao Estado é atribuída a responsabilidade de assegurar os direitos civis, políticos e sociais a todas as pessoas, né? E o que são os direitos civis, políticos e sociais? Quando eu falo em direitos civis, estamos falando aqui de direitos às liberdades individuais, né? São direitos civis, como, por exemplo, o direito de ir e vir, né? Que o cidadão deve ter, o direito de ir e vir, que muitas vezes há interferência nesse direito devido ao grande índice de violência, né? E porque há tantos índices de violência, nós discutimos aqui na aula passada que existe uma estreita relação entre violência e desigualdade social, entre violência e pobreza, né? E nós sabemos que a desigualdade social e a pobreza estão intrinsecamente ligadas às questões de corrupção, né? E muitas vezes o dinheiro público que deveria ser destinado para a construção de uma creche, para a construção de uma universidade, de um hospital, para um saneamento básico, está ali empregado em uma obra que não foi concluída, uma obra inacabada, né? Uma obra que muitas vezes foi assim, um projeto de vida de alguém, né? Para que alguém pudesse vislumbrar a partir daquela obra possibilidades de emprego, possibilidades, porque o emprego, aí é onde você entra na questão dos direitos humanos, né? O emprego, ele faz com que você tenha o usufruto
da sua cidadania, dos direitos humanos, né? Então, nós podemos perceber que a problemática que nós estamos discutindo está intrinsecamente ligada aí aos direitos civis, né? O direito à vida, a liberdade de expressão, o direito à propriedade, a igualdade perante a lei, né? Todos nós somos iguais perante a lei, a não ser julgado sem o devido processo regular, a não violabilidade do lar, tudo isso são direitos civis, né? Os direitos políticos, e aqui vai caber muito na nossa discussão, né? Esse ponto ele vai caber na nossa discussão. Direitos políticos, por quê? Porque os direitos políticos, eles se referem à participação do cidadão no governo. Então, o que é que o cidadão, né, ele precisa fazer? Como é que ele participa do governo? Ele organiza manifestações, né? Ele organiza abaixo-assinado online, né? Ele organiza fórum de discussão, ele se organiza, ele fiscaliza, tá certo? Um cidadão, ele está totalmente ligado às questões de desenvolvimento do seu país. Então, dizer que essas obras inacabadas, elas estão diretamente ligadas é de responsabilidade da sociedade, não é tomar providências para que isso não tome tamanha proporção, não continue tomando tamanha proporção no país, né? É de fundamental importância que nós possamos trazer à discussão o papel da sociedade. Que tipo de cidadão, né, nós estamos sendo? Que tipo de cidadania a sociedade brasileira está exercendo, né? Para que nós tenhamos um número tão alarmante, tão assustador de obras inacabadas. Como isso está sendo tratado pela sociedade brasileira, né? O povo que num processo democrático, e aí nós vamos entrar também na questão de democracia, que é muito importante também entrar no debate, né? O povo que tem liberdade de expressão como um direito civil garantido, o povo que tem direito de fiscalizar, de acompanhar o que é feito com o dinheiro público, né? O povo está participando, ou o povo está assumindo uma situação de apatia diante de determinada situação. Então é importante trazer o povo, né? É importante trazer a sociedade. O que acham de trazer a sociedade nessa discussão, né? Mostrando que a sociedade, ela deve ter uma enorme contribuição para que situações como essas possam ser amenizadas, né? Para que o dinheiro público possa ser levado a sério, possa ser revertido para a sociedade, né? Como deve ser. Porque quem está na gestão, né, por meio dos poderes no Brasil, precisa estar a partir de uma gestão participativa, de uma gestão ética, moral, né, que possa garantir de fato a administração correta dos recursos que são oriundos do povo, né, do povo, para que ele possa ser revertido para o povo, para que o povo possa ter dignidade, né, para que os direitos humanos do povo possa ser respeitado, para que as pessoas possam ter educação, possam ter políticas de saneamento básico, possam ter saúde, direito à saúde com qualidade, né? Então, mais políticas de empregabilidade. Então, temos que pensar por esse lado também, né? E os direitos sociais referem-se ao produto das relações sociais, não é? Aquele direito que não é só de uma pessoa, mas é de toda a sociedade. O direito à educação, o direito à saúde, ao trabalho, ao salário digno, ao lazer,
que são direitos sociais, ok? Então, estamos aí no conhecimento, não é, minha gente, de um conhecimento importante para que nós possamos discutir todo e qualquer tema que venha às nossas mãos. Vocês estão vendo que esse tema está ligado à cidadania, está ligado à função da sociedade, à função do Estado, à garantia dos direitos humanos, à garantia dos direitos sociais, né? O exercício dos direitos políticos, tá? Então, vamos pensar bem antes de fazermos o nosso texto, para ver como é que nós podemos encaixar esses pensamentos para que nós possamos argumentar bem e irmos bem nas competências 2 e 3, ok? Cidadania e democracia são também dois pontos importantes para que nós possamos trazer dentro do nosso texto, né? Cidadania e democracia, elas estão numa relação indissociável. Por quê? A cidadania, ela diz respeito ao exercício pleno de direitos e deveres de um indivíduo. Ao exercício pleno, né? Então, se nós temos o direito de nos expressar, se nós vivemos em um país democrático, que nós temos o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, né? Então, o povo tem o poder de, por meio da sua cidadania, exercer a sua democracia, né? Denunciando as obras inacabadas do seu município, fazendo manifestos, repúdios, mostrando que não aceitam mais dinheiro público descartado daquela forma, né? Que não aceitam mais, né? A falta de exercício legítimo, né? Do direito do dinheiro que é do cidadão, né? Então, quando a sociedade faz isso, cobra, fiscaliza, manifesta-se, ela está sendo cidadã e ela está fazendo uso da sua democracia, né? De repente é uma discussão que também pode aparecer no seu texto, ok? Logo, cidadão é aquele indivíduo que usufrui plenamente de direitos civis, né? Aqui no Brasil nós não usufruímos plenamente de direitos civis. Nós passamos horas e horas no trânsito, né? Essa semana eu estava assistindo a Zorra Total, né? E a Zorra fez uma verdadeira zorra com essa questão da mobilidade urbana, né? Foi possível fazer uma reunião, enquanto dentro dos carros, de um carro para outro carro, num carro estava o chefe, no outro estava o secretário, no outro estava a mulher que servia o cafezinho lá no ônibus, e a Zorra fez um quadro, né, mostrando que foi possível fazer uma reunião, enquanto estavam ali no trânsito, né? Então, nossos direitos civis, o direito de ir e vir, o cidadão sai de casa assustado com a violência, ok? Né? O direito civil, o direito da liberdade de expressão, que não está sendo aí muito maltratado, não é? Pelas confusões que se faz com esse tipo de direito, né? Os direitos políticos, precisamos diante de um cenário como é o cenário brasileiro, de tanta corrupção constatada, né? De tantos desmandos, de tantos abusos, né? No meio político, como foi constatado aí na ação da Lava Jato, né? Então, nós não estamos realmente cumprindo os nossos direitos políticos, né? E os nossos direitos sociais, então, né? E os nossos direitos sociais, então? Quantos jovens não estão fora das universidades? Quantas crianças não pleiteiam, quantas famílias não pleiteiam uma vaga, né? Para colocar um filho numa creche, porque não tem creche para todas as crianças? Fila nos hospitais, não é?
Muitos lugares em condições insalubres, certo? Esgotos a céu aberto, né? Meio ambiente, então, nem se fala, né? Do tamanho da poluição, do descaso com o meio ambiente, das queimadas, das invasões de terras indígenas, né? Então, nós não podemos dizer que aqui no Brasil nós usufruímos plenamente dos nossos direitos civis, né? E por quê? Porque falta dinheiro, né? Mas falta dinheiro porque o dinheiro está em que lugar? O dinheiro está na corrupção. Agora, cuidado para não desviarem do tema, ou tangenciarem do tema e falar sobre corrupção, certo? Corrupção é um dos pontos que leva a questão de não acabar as obras, não é? A participação ativa do cidadão na sociedade, vocês vão pegar muito nesse ponto. A sociedade, minha gente, ela tem muita força. É que garante a afirmação da cidadania. É preciso que a sociedade seja ativa, seja denunciando desmandos, tá vendo? Seja cobrando dos representantes legitimamente eleitos pelo povo ações que visem a melhoria das condições de vida das pessoas, não é? Nesse caso, concluir uma creche, concluir o canal São Francisco, não é? Concluir Angra 3, né? Pode melhorar as condições de vida das pessoas, né? Nesse ponto, fica clara a relação indissociável entre cidadania e democracia, já que esta última é poder exercido pelo povo. Vocês estão vendo que no debate de vocês sobre, está aqui o tema, né? Não coloquei o tema, mas o tema é esse, né? Os impactos os impactos na sociedade das obras inacabadas. Cuidado, que a palavra-chave do tema aí é impactos, né? Nós não queremos saber só as causas, só da questão da responsabilidade da sociedade em denunciar, em fiscalizar, em acompanhar, em fazer valer sua cidadania, em fazer valer sua liberdade de expressão dentro de um país democrático, né? Não queremos encontrar no seu texto apenas mostrando que o Estado é omisso, é negligente em relação à administração, né? Porque tem um grande número de obras inacabadas. Não queremos só isso. Queremos que você apresente também no seu texto e principalmente os impactos que isso acontece. Quem está sofrendo com isso? A quem isso está atingindo? Quais são os direitos do povo que está sendo atingido com esse fato? Mostre os impactos, ok? Políticas públicas também é um termo muito bem-vindo, né? Porque políticas públicas é o conjunto das ações que são desenvolvidas pelos governos nas suas instâncias municipais, estaduais e federal, que visa atender a determinados setores da sociedade civil, né? Uma política pública para a violência contra a mulher, né? Aí vem a Lei Maria da Penha, certo? É uma providência, ok? Uma política pública para melhorar o sistema de saúde do Brasil, aí veio o SUS, né? Uma política pública para melhorar o acesso do aluno da escola pública e os negros na universidade. Então, aí vem a política de cotas, a política pública de vacinação, e assim vai. As políticas públicas, elas existem, não é? Para que elas possam melhorar a vida das pessoas, né? De acordo com as suas necessidades. Políticas públicas de assistência ao saneamento básico, ao trânsito, né? Então, mas parece que no tema de vocês, na conclusão, porque políticas públicas, ela vai estar muito direcionada à conclusão, ao debate também, né? Que às vezes tem debate
que as políticas públicas, tem tema que as políticas públicas elas são insuficientes. Aqui parece que nós vamos trabalhar mais com responsabilidade social, vamos trabalhar mais com a ação dos setores responsáveis, além da sociedade, não é? É o Tribunal de Contas da União, certo? Que é um setor que está diretamente ligado a essa questão da corrupção, de investigação do patrimônio da União, né? A AGU, né? A CGU, aliás, que é a Controladoria Geral da União, certo? O Ministério Público. Parece que vamos trabalhar com esses setores, ok? Então, veja o que o jornal Gazeta do Povo, né, que é uma leitura muito boa, vocês podem ir lá fazer a leitura na íntegra, né, desse artigo. Ele diz o seguinte: a conta do desperdício, né? E essa conta do desperdício, ela é justamente o impacto, certo? O impacto. Se o Brasil desperdiçou, hoje o Brasil tem desperdiçado 14, ele tem hoje um número de 14 mil obras públicas paradas, que já custaram cerca de 10 bilhões, né? 10 bilhões, certo? Então, é muita obra pública, 14 mil, e é muito dinheiro, 10 bilhões. E qual é a conta desse desperdício? Né? Qual é o impacto disso? Vejam aí um dos impactos, minha gente. Você pode até utilizar essa reportagem, né, que foi aí foi aí a foto do Christian Riz. É um arquivo do jornal Gazeta do Povo, né? Isso aí, olha que coisa linda. Sabe o que seria isso? Uma universidade federal, né? Olha o impacto. Quantos alunos não poderiam estar estudando nessa universidade federal, né? Quantos direitos sociais, que é o direito à educação, não poderiam estar sendo realizados aí dentro dessa universidade, não é? Quantas pessoas não poderiam estar trabalhando aí? Quantas pesquisas, quanto desenvolvimento social, quanto desenvolvimento científico não poderia estar sendo extraído de dentro desse prédio em que está aí com suas obras inacabadas. Isso aí é um prédio inacabado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, certo? A obra teve início em 2011 e até hoje ainda não foi entregue, né? Então, vocês podem utilizar como argumentos no texto de vocês também essas fotos, essas reportagens que nós estamos trazendo aqui, ok? Então, quanto o Brasil investe muito em infraestrutura? Não. O Brasil investe apenas 0,4% do PIB em infraestrutura. E além do investimento ser pouco, né, o governo ainda desperdiça dinheiro público com obras que não são concluídas. Você está vendo? Então, diante desse fato, né, de nós investirmos pouco do PIB em infraestrutura, ainda temos o desperdício desse dinheiro, né, desse ínfimo investimento, com as obras que não são concluídas, que uma vez não concluídas, elas não vão servir para nada, né? Muito pelo contrário, elas vão servir de vergonha e humilhação para o povo brasileiro, de ver que os representantes que eles escolheram não são capazes de administrar com dignidade, com seriedade, né, o seu país, certo? E vão ficando assim descontempladas dos seus direitos, né, garantidos aí na sua Carta Magna. Então, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização, né, do dinheiro público, revela que mais de 1/3 das obras públicas bancadas com recursos da União estão paralisadas. Mais de 1/3, né? O dinheiro do povo,
o povo carente de direitos sociais, de mais garantia de direitos sociais, né? Muito bem. O levantamento foi feito em 38.412 obras financiadas com recursos da União, incluindo, veja bem, olha, escolas, creches, postos de saúde, edifícios administrativos, instalações esportivas, rodovias, ferrovias, portos e usinas, entre outros. Vocês estão vendo que as obras inacabadas, elas ferem os direitos civis, né? E elas também, elas vão de encontro com o desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico do país, né? Os empreendimentos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. O PAC é um programa, né, de aceleração do crescimento que veio justamente numa configuração onde na União, por meio da União, né, da União dos Estados, do Governo Federal, dos Estados e do município, trabalhava-se, né, pelo crescimento do país, né? Chegaria até os municípios, uma política pública que chega até os municípios, certo? Então, são dinheiros oriundos do PAC, ou são gerenciados pela Caixa, né? Pelo DENIT, certo? Pelo Ministério da Educação. E aí dá uma tristeza, né? Quando a gente vê o Ministério da Educação nessas estatísticas. Ou pela Fundação Nacional da Saúde, que é a FUNASA, que é quem cuida da parte de saneamento básico. Então dá uma tristeza muito grande quando nós percebemos que escolas, creches e postos de saúde, instalações esportivas estão sendo vítimas dessa corrupção, né? Poderíamos ter mais escolas, poderíamos ter mais creches, né? Poderíamos ter mais ferrovias, mais rodovias, né? Ter menos acidentes no trânsito, ter mais mobilidade, certo? Ter mais o direito de ir e vir, né? Mais portos, mais usinas para o desenvolvimento do nosso país, né? Mas ficam inacabadas as obras, ok? Uma obra não concluída no tempo certo consome os recursos nela aplicados sem gerar retorno para a sociedade. Veja um dos impactos, né? Ela consome os recursos e não gera retorno para a sociedade. Além de limitar o crescimento econômico do país, olha o impacto. Limita o crescimento econômico do país. Por interromper a movimentação da economia local, né? E aí, das sugestões de estudos que eu coloquei para vocês lá no final, no YouTube, vocês vão ver, né, a história de uma obra que foi iniciada lá numa região em que as pessoas viviam ali, né? Era uma comunidade autossustentável, né? Viviam da pesca, do marisco, viviam assim, né? E a obra chega e modifica toda a paisagem daquela comunidade, né? Planta sonhos na cabeça daquelas pessoas, teria emprego assim para muitas gerações, né? E consequentemente a vida daquelas pessoas muda totalmente, porque o seu cenário de vida ele foi atacado por uma obra inacabada que não trouxe nenhum benefício daquele que se propunha a trazer, né? Então, além de limitar o crescimento econômico do país, por interromper a movimentação da economia local com a restrição de empregos diretos e indiretos gerados, não é?
Isso é uma afirmativa do ministro Vital do Rego, né, em um relatório que ele fez, certo? Ele mostra esses impactos, né? Consome recursos sem dar retorno para a sociedade e limita o crescimento econômico do país. Inclusive, minha gente, na introdução de vocês, ao invés de vocês trabalharem com causas, vocês podem trabalhar até com consequências, já que a palavra-chave do texto, do tema, é impactos, né? Sugiro que vocês trabalhem com consequências, ok? Em alguns casos, a obra não pode ser retomada sem intervenções para recuperar os estragos decorrentes do abandono. E tais medidas envolvem custos adicionais, né? Quer dizer, uma obra que era para custar 2 bilhões, vai custar 3 bilhões, por exemplo, né? Porque ela, o tempo que ela está sendo ali, que ela foi ali abandonada, ela precisa de outros reparos, ela precisa agora de mais investimentos, ok? Vamos apontar algumas causas, né, para a não conclusão das obras. Entre elas estão erros técnicos, problemas orçamentários e financeiros, né, que às vezes são desviados, abandono da empresa contratada para a execução da obra, né? Esses 3 motivos são os que mais respondem pelas paralisações dessas obras, certo? Em erros técnicos, há desde problemas nos projetos até na constatação de superfaturamento, certo? Paralisa a obra para fazer as investigações do superfaturamento, toda aquela fiscalização, né? Isso faz com que a obra fique parada, às vezes encerra o mandato do prefeito, do governador, do presidente, outro que vai entrar não quer assumir aquela obra, né? E assim o dinheiro do povo fica desperdiçado, né? Nesse problema. Como os principais programas estão sendo atingidos, o levantamento do TCU, o Tribunal de Contas da União, também trouxe alguns exemplos de programas que estão com obras relevantes inacabadas, né? No caso do PAC, criado em 2007 para ser um dos vetores do crescimento do Brasil, o próprio nome já disse, Programa de Aceleração do Crescimento, 21% das obras previstas estão paralisadas. Eram obras que esperavam 127 bilhões de investimentos ao longo dos anos e o que não foi alcançado, né? Começou, depois o próprio governo não repassa aquele valor suficiente, né, que está no projeto, e aí a obra fica paralisada, né? Outro programa com problemas é o Pró-Infância, né? Aqui é uma pena. Criado em 2007 pelo Ministério da Educação para a construção de creches e pré-escolas no Distrito Federal. O programa Pró-Infância. Há 303 unidades que deveriam estar prontas ou sendo concluídas, mas estão paralisadas, né? Isso significa, segundo o Tribunal de Contas da União, 75 mil vagas que deveriam ser disponibilizadas à população, mas não foram por falta de conclusão das obras. 75 mil vagas, né, que deveriam estar disponíveis à população. Então, você observa aí, não é, que os impactos, estamos observando aí os impactos que as obras inacabadas dispensam na sociedade, certo? É uma negação de um direito social, que é o acesso à creche, né? E à pré-escola, certo? Então, esses números, esse problema no programa da infância, né, no programa das creches, certo? O Pró-Infância faz com que já prejudica, né,
o Programa Nacional de Educação, que é o PNE. É uma política também nacional e ela está, uma política que tem um conjunto de metas a ser atingido, desde a creche, né, até o ensino médio, certo? Então, o Plano Nacional de Educação, que se refere a ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o fim da vigência do PNE, que é em 2024. Né? Daqui a 4 anos, nós vamos ter o final do PNE. Então, essas obras inacabadas, elas fazem com que o Plano Nacional de Educação não atinja também a sua meta. A meta que propagou para garantir que 50% das crianças estariam em creches até 2024. Já a FUNASA, que atua na área de saneamento básico, fazendo repasses a municípios de até 50 mil habitantes, gerencia 2 mil obras pelo país, das quais cerca de 18% estão paralisadas. Né? Saneamento básico, né? Para municípios de até 50 mil habitantes. Nós sabemos dos benefícios do saneamento básico, não é, minha gente? Para a saúde, para a dignidade, né? Para a garantia dos direitos humanos, para a garantia da cidadania, para o exercício da cidadania, aliás, né? Então, obras aí inacabadas. Aí nós temos aí, né, alguns exemplos de projetos que estão parados, certo? A auditoria do Tribunal de Contas da União destacou alguns desses exemplos, certo? Um deles é o caso da usina termonuclear de Angra 3, que já consumiu 6,68 bilhões dos cofres públicos, né? Está paralisada desde 2015, ok? Outra questão, também, outra obra que está parada, além da Angra 3, nós temos também, né, outros projetos paralisados, como o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, né, outro que está parado, certo? 12 bilhões em investimentos, ok? Da ampliação do quebra-mar do Porto de Salvador, que está abandonado desde 2017, né, esse projeto da ampliação do quebra-mar, lá no Porto de Salvador, certo? E a construção de trechos das ferrovias Norte e Sul e da integração Oeste e Leste, parados desde 2017 e 2018, né? Tendo recebido aportes de mais de 1 bilhão de reais, ok? Então, obras importantes para o país, né, minha gente? Que poderiam desenvolver bem o país. E olha o valor de dinheiro público jogado fora, né? Então, nós sabemos que para todo problema há uma intervenção, né, minha gente? Nós temos aqui algumas intervenções sugeridas pelo Tribunal de Contas da União, que recomenda que os órgãos públicos responsáveis façam uma avaliação minuciosa para decidir quais são as obras que devem ser retomadas, né? A fim de evitar que mais dinheiro público seja desperdiçado. Então, é uma excelente recomendação. Olha, faz um mapeamento, hoje já existe, né? Vocês, os textos motivadores de vocês, 2 e 3, eles trazem um mapeamento nos estados do Brasil, onde nós temos, todos os estados nós temos obras públicas inacabadas, né? Então, a primeira recomendação que ele faz vamos fazer uma avaliação minuciosa para ver quais são as obras que podem ser retomadas, né? Aquelas que ainda podem ser retomadas, aquelas que ainda há condições de serem retomadas, porque aquelas que já não têm mais condições de serem retomadas, né? Aí ele faz outra observação, né?
determinou a Secretaria da Estrutura do próprio Tribunal de Contas, né, que monitore as providências que serão adotadas pelos órgãos públicos. Monitorar as providências que os órgãos públicos vão tomar, né? E que continue avaliando periodicamente a evolução das obras públicas paralisadas, né? Então, ele diz, recomenda à própria Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União que o próprio tribunal monitore as providências que serão adotadas pelos órgãos públicos, né? Você tem uma creche parada no seu município, prefeito. O que é que o senhor vai fazer com essa obra? Vai continuar? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Faça o projeto de continuação, monitore esse projeto, né? Governador, você tem um estádio de futebol inacabado. Cadê o projeto para que possa dar continuidade a essa obra? Então, o Tribunal de Contas, ele sugere o monitoramento dessas providências, né? Avaliando periodicamente a evolução das obras públicas paralisadas. Isso é importante, gente, porque o monitoramento, né, ele traz ao responsável o cumprimento de suas responsabilidades. Quando eu sou monitorado, quando eu sou fiscalizado, então a probabilidade de eu ter mais cuidado é muito grande, certo? Outra coisa que ele determinou, né, ainda ao Ministério da Economia, já que os impactos são econômicos também, em conjunto com os demais ministérios, porque os impactos também são sociais, né? O Ministério da Saúde está envolvido nisso, o Ministério da Educação, que promova a uniformização do registro de informação de obras públicas. Ou seja, como se fosse um cadastro único, né? Para fiscalizar a uniformização, diminuir a burocracia, uniformizar, não é? O registro de informações de obras públicas para facilitar a fiscalização, diminuindo a burocracia, né? Que vocês podem também discutir no texto de vocês a dificuldade de a sociedade participar, fiscalizar devido à burocracia, né? As políticas de transparência que não são tão acessíveis assim para a população, né? Muitas vezes a população, ela nem, muitos cidadãos, eles nem se interessam ou nem conhecem esse direito de fiscalizador, né? De acompanhador das obras públicas, né? Às vezes ele nem reconhece esse direito e nem sabe como fazê-lo. Então a burocracia faz com que haja uma facilitação, né, para que esses desmandos possam continuar acontecendo no nosso país, certo? Muito embora essa seja uma boa ideia, né, a uniformização de registros, porque aí seria uma forma de melhorar o processo de fiscalização. O plenário do tribunal não acolheu a sugestão, mas você pode dar essa sugestão na sua proposta de intervenção, certo? Então, nós temos aqui, minha gente, 5 órgãos mais importantes no combate à corrupção no Brasil, né? Esses órgãos também podem ser usados como sendo órgãos fiscalizadores que acompanham, que devem acompanhar a execução de obras públicas para evitar que elas sejam paralisadas, né? Ou até mesmo para que aquelas que estão paralisadas possam ser dadas continuidades a elas, né? Então, vocês vão ler em casa aí, vocês vão ler os slides com mais atenção, certo? Eu vou apenas citar e vocês vão ver o que cada órgão desse faz. Parece que esses órgãos vão aparecer no texto de vocês, né? Controladoria Geral da União, a CGU, ela vai ter responsabilidade nisso, né? E aí eu trouxe a imagem, olha que imagem linda, né?
Isso aqui é uma controladoria. Esse órgão aí está aí nesse edifício que traz a bandeira do Brasil aí à sua frente e diz assim: dinheiro público é da sua conta, né? Essa frase é muito bonita, é uma frase ambígua, né? Porque às vezes a gente diz assim, não é da minha conta, mas está dizendo aqui, a palavra conta aqui, ela tem um duplo sentido, né? Dinheiro público é da sua conta, é da sua conta bancária, é dos impostos que você paga, né? E também está dizendo aqui, dinheiro público é de sua conta, é de sua competência, você como cidadão, você enquanto sociedade civil, fiscalize, mobilize-se, faça protestos, faça fóruns de discussão para que a sociedade venha entender o seu papel de uma democracia, né? Nós também temos a Polícia Federal, nossa briosa Polícia Federal, né, que passa aí por essas conturbações agora, né, com a troca de diretor, né, geral. O Departamento da Polícia Federal também é muito importante para acompanhar desvios, certo? Nós temos aí para vocês assistirem. Isso aí, gente, são reportagens da Band, reportagens do Fantástico, da Globo, tá? Sobre esse assunto. Vale a pena também vocês assistirem. São vídeos curtinhos, mas que dá para vocês terem uma compreensão ampla do problema. Nós temos também como órgão fiscalizador aí a Polícia Federal, né? Que é um órgão que está intimamente ligado ao Ministério da Justiça, o Tribunal de Contas da União, certo? O Ministério Público, né? E o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. Não sei se vocês tinham conhecimento desse conselho, né? Foi acessado aí na página do Politize, que é uma página muito boa para que nós possamos adquirir conhecimento de mundo, certo? Temos aí algumas frases, né? A impunidade é a mãe da corrupção, e é do Diário do Sudeste da Bahia, essa frase, né? Vocês podem usar, né, como referência também para o texto de vocês. Dizer que a impunidade aqui no Brasil faz com que cresça o número de obras inacabadas, né, de farra, com que cresça a farra com o dinheiro público do brasileiro, tirando assim a oportunidade de uma vida digna, né, dos direitos sociais, dos direitos civis do povo brasileiro, né, mitigando aí os direitos humanos, né. Temos aqui outra frase também: todo corrupto é um assassino. E aí diz, por que todo corrupto é um assassino? Pois mata crianças por falta de UTIs, mata doentes por falta de hospitais, e assim vai, né? Essa frase é de autor desconhecido, e eu me lembro ontem assistindo ao Fantástico, né? Quando eu vi superfaturamento em respiradores aqui no Brasil. Meu Deus. Então esse corrupto também é um assassino, né? Todo corrupto é um assassino. Por quê? Superfaturamento dos respiradores, tem gente morrendo porque não tem um respirador, né? A fórmula da corrupção, de acordo com um dos maiores especialistas no assunto, o professor Robert Kigler, dos Estados Unidos, né? Corrupção é igual a monopólio, mais arbitrariedade, menos transparência. Muito bem. Pronto, minha gente. E aí vocês, né, estão de posse de todo esse material, que eu acredito que vai dar uma boa discussão sobre esse tema, né? Acredito que vocês perceberam que uma obra inacabada não é apenas no município, não é apenas um espaço onde nós passamos, né, olhamos para ela e dizemos assim, aqui poderia ser um posto de saúde, aqui poderia ser um hospital, né? Então que nós possamos perceber o problema sob uma ótica muito ampla, né? Todas as vezes que uma obra pública é inacabável, há impactos significativos, negativos, né, na sociedade, tanto nos seus direitos sociais como nos seus direitos civis, né? Também há
impactos no crescimento econômico do país, certo? Mexe, tudo isso descaracteriza a cidadania, a democracia, os direitos humanos, né? E a sociedade, ela tem um papel importante, né, no combate a essas falhas, né, a esses desmandos governamentais, a esses desmandos do Estado. Então o Estado vai ter que aparecer, a sociedade vai ter que aparecer, as consequências desse problema vão ter que aparecer, né? A CGU, ou então a Polícia Federal, os órgãos de controle, de uma forma geral, posso dizer assim, né, vão ter que encontrar medidas, né, fazer planos, arquitetar estratégias para que esse problema venha a ser atenuado no país, né, para que os brasileiros possam usufruir exatamente do retorno daquilo que eles estão contribuindo com a União, né? Então vamos fazer uma discussão bem pautada nas consequências, bem pautada bem observada no papel do Estado, no papel da sociedade, né, para a finalização dessa questão. Bem percebida do ponto de vista da falta de impunidade, né, para aqueles que assim o fazem, farra com dinheiro público, não é, minha gente? Então, façam um bom texto, escrevam, eu creio que vocês vão escrever uma boa redação, né? Vocês têm aí, nessa videoaula, vocês têm aí repertório para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão, né? Então, bons estudos, vamos estar com foco na redação, vamos melhorar cada vez mais. Um abraço a todos e até a próxima aula, certo?